Boa noite. Essa noite, meus irmãos e amigos que nos assistem, eu quero desejar a vocês novamente graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto estivermos atravessando estes momentos difíceis, esta será a minha saudação para os irmãos, porque nós precisamos muito desta graça, desta misericórdia e dessa paz nas nossas vidas. Nós vamos falar nesta noite sobre um homem e um pouquinho da sua conduta. Nós vamos falar sobre Gideão. E vamos começar abrindo o nosso livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos falar primeiramente de um povo rebelde e de um pai justo, mas amoroso. Israel tinha para com Deus uma história de idas e vindas. Uma hora ele amava a Deus, reconhecia a sua soberania e o honrava. Outra hora ele se esquecia de tudo e fazia o que queria, desprezando a Deus. Eis o motivo pelo qual passavam suas aflições. Vamos ler então o verso 1 do capítulo 6 de Juízes. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Aí nós vemos o motivo de Israel estar passando por provações. Nós vamos ver também quais eram essas aflições. No verso 2, a palavra de Deus nos diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. No verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. A nação de Israel estava vivendo este problema porque eles mesmos geraram isso. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Muitos problemas que nós temos, irmãos, são gerados por nós mesmos. São gerados por uma conduta que não agrada a Deus, porque fazemos o que é mal perante os olhos do Senhor. E nós vamos ver aqui uma característica de Deus que traz uma divisão de pensamento muitas vezes em nosso meio. Deus como justo juiz. Nós apresentamos e conhecemos Deus como um Deus de amor, e Ele é. Nós apresentamos e conhecemos Deus como um Pai, e Ele é. Mas temos dificuldade em crer que Ele possa ser juiz e aplicar correção para aperfeiçoamento, para crescimento, para ensino. E por que esta dificuldade? Primeiramente, porque nós cremos que as coisas do Antigo Testamento não têm ligação com as coisas do Novo Testamento, porque nós vivemos debaixo da graça. Segundo motivo, porque a nossa visão de amor nas esferas de casamento, de paternidade,
estão distorcidas pelo pecado, por aquilo com o qual vamos nos alimentando através das mídias e gerando em nós valores. Amar hoje não inclui proibições. Amar hoje é estar junto até onde me incomodar. Amar hoje é momentâneo. Amar hoje é não corrigir da maneira que se deve corrigir, porque nós vamos afastar as pessoas de nós. O doutor Rodrigo Silva, um arqueólogo, ele deu um excelente exemplo em uma entrevista, falando a respeito deste amor distorcido. O pai, que hoje é amor, quando o filho drogado bate o carro e mata uma pessoa, ele vai lá na delegacia, paga uma fiança, tira o menino da cadeia e, se possível, ele tenta isentar ele de qualquer responsabilidade. Nós temos outro exemplo. Nós temos na escola hoje, quando uma professora muitas vezes corrige um aluno, quando uma professora dá uma nota baixa a um aluno, existem muitos pais afrontando as professoras, indo até as escolas, inclusive batendo nas professoras, ou ignorando os indícios de quem são os seus filhos. O Deus da Bíblia, que é amor, é também correto, justo e não nos isenta de responsabilidades. E quem conhece a palavra sabe que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será amanhã. Ele não muda. Ele é amor, mas ele também é justo. Ele é carinhoso, mas ele também sabe corrigir. Ele nos ensina a agir com a vara para disciplinar a criança. E quando você pensa em vara, você pensa em quê? Em dor, em algo que vai incomodar, em algo que vai machucar um pouquinho, para que lá na frente nós não venhamos a ter problemas. E esse Deus que é amor, por nos amar, ele gera em nós consciência, ele gera em nós arrependimento por nossas más ações, ele gera em nós mudança de pensamento, mudança de conduta. Deixamos de seguir ou de acreditar em determinada causa ou coisa, e isto gera em nós uma nova maneira de viver. Quando somos trabalhados por Deus, seja por sua ação, seja por sua palavra, ele naturalmente cria em nós uma nova cultura, a cultura do reino. Mas vamos voltar ao texto. No verso 7, capítulo 6, verso 7, acontece então o que sempre acontece quando estamos em apuros. Clamamos a Deus. E aí diz o verso, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. E no verso 10 ele diz assim, através do profeta: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido à minha voz. E para aquele tempo, Deus levantava juízes, libertadores, para socorrer e libertar o povo. E aí aparece Gideão. Gideão malhava trigo no local onde as uvas eram depositadas para serem espremidas. Lá não era o lugar de malhar o trigo. Ele usou uma estratégia. Logo, nós podemos deduzir que diante de uma situação difícil, ele parou para pensar em como se mover, em como sobreviver, pois ali ele cuidava do alimento seu, de sua família e talvez até de algumas pessoas. Lembram que no verso 2, eles diziam assim, cada vez que Israel semeava, eles iam lá e subiam contra eles destruíam os produtos da terra. E então, por isso, Gideão usou de uma estratégia. E para algumas pessoas, irmãos, buscar novas estratégias é ato de covardia, às vezes até de loucura.
Uns pensam, inclusive, que estão se rebaixando. Mas Gideão provavelmente queria sua vida de volta, sua liberdade. Ele não era covarde, ele não era um frouxo. O anjo do Senhor que se apresentou a ele disse que ele era valente. Então nós aqui podemos aprender, caros irmãos, que Deus não nos vê como nós nos vemos. Que Deus sempre vai operar em nosso íntimo, chacoalhando as muralhas que nós erguemos dentro de nós, achando que somos incapazes, achamos que isso que estamos fazendo talvez seja humilhante, achando que não é preciso se esconder, mas que temos que afrontar aquilo que o mundo diz. Neste momento, trazendo para este momento, muitas pessoas pensam que nós temos que nos expor, temos que fazer tantas coisas. Mas Gideão usou de uma estratégia. E Deus disse para com ele: tu és valente. Essa oportunidade de novas estratégias em tempo de guerra, onde estamos acuados, é um contexto bem parecido com o que vivemos hoje. E Deus está nos ensinando algo. Alguns podem pensar, é só para o povo que age com quebra de princípios, com o povo que desrespeita a Deus e aos valores que Ele está ensinando? Não, meus irmãos. Há lições que são para o coletivo. Nós estamos todos juntos nessa grande sala de aula. E o que Deus quer nos ensinar? Primeira observação que eu fiz foi que atos de valentia muitas vezes consistem em lutar com as armas certas, armas diferentes, em desenvolver estratégias para viver em tempos difíceis. O texto diz que eles fizeram para si fortificações para se esconder, para se defender. Meus irmãos, vamos erguer fortificações em Deus para nós e para a nossa família. Vamos blindar o local onde nós moramos com as nossas orações. Vamos blindar o local onde nós trabalhamos com as nossas orações, com o nosso louvor, com as nossas súplicas. Vamos atrair a presença de Deus. Ela é a única que ofusca as trevas. É a única que faz com que as trevas batam em retirada. Outra observação que eu fiz é que nós não vamos ficar afrontando o inimigo sem ter direção de Deus. Há um momento em que Deus fala para Gideão assim. Gideão fala para Deus: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Mas tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, nós não vamos ficar afrontando o inimigo sem ter direção de Deus, sem termos uma mudança de pensamento. Lembra que Deus primeiro falou com Gideão: tu é valente? Ou mesmo discernir os tempos, porque há tempos em que não podemos lutar contra o que Deus está fazendo. Nós podemos clamar por misericórdia para as nossas vidas, para que Ele não dê o que nós não merecemos. Podemos clamar por graça, para que Ele, podemos clamar por misericórdia, para que Ele nos dê aquilo que nós não merecemos, assim como podemos clamar por graça. Às vezes não podemos contender contra Deus. Outra observação para nós hoje, para pensar o que Deus quer de nós, e agora falando de igreja, nós sabemos cultuar em casa? Sabemos adorar e cantar louvores com o coração e com a alma, como quando estamos aqui reunidos? Sabemos separar esse tempo para fazer somente isto e esquecer todas as demais coisas? Sabemos fluir em amor e compaixão sem sermos guiados pelos outros? Que tipo de crente nós somos? Qual a mudança de pensamento, de ideia, de atitude que Ele quer provocar em nós?
Ou qual o altar que nós precisamos destruir nas nossas vidas, nas nossas famílias? Ou qual o altar que precisa ser erguido por nós? Será que nós queremos tudo de volta igualzinho ao que era antes? Será que é isso que Deus quer de nós? É uma reflexão. Eu não vou trazer a resposta para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos pensassem sobre isso. Será que Deus, nossa vida é tão certa, nossa conduta é tão certa, que isso tudo que está acontecendo é somente para os outros? Não serve para mim? Mas eu tenho uma boa notícia para trazer. O Evangelho é evangelho de boas novas. Deus vem nos socorrer. Ele é fiel. Há tempo para reflexão, há tempo para arrependimento, há tempo para conserto, para nós, os que cremos, e para aqueles que não creem. Porque breve Jesus voltará para buscar a sua noiva, e que Ele possa encontrar em nós uma noiva adornada, uma noiva cheirosa, uma noiva com vestes brancas, uma noiva que é humilde, reconhece o seu papel e reconhece a sua incapacidade de viver sem esse noivo. Falando de estratégias, Deus deu uma estratégia para a igreja nestes tempos. Ele capacitou alguns para cuidar de nós, para nos levar alimento fresco, para nos manter saudáveis. E glória a Deus pela vida daqueles que têm trabalhado nas equipes de mídia, aqueles que têm nos dado suporte. Nós damos glórias ao Senhor pela vida de cada um deles. Mas voltando a Gideão. Gideão foi chamado para combater aproximadamente 135 mil homens. E Gideão juntou 32 mil homens. Mas Deus lhe disse, são muitos. Eles podem achar que são os tais, que são bambambam, e falarem, a minha própria mão me livrou. E separou Deus através de Gideão 22 mil. Só 10 mil ficaram. E Deus continuou. Verso 4, 5 e 6 do capítulo 7 diz assim: ainda há povo demais, Gideão. Faz-os descer a águas, e ali os provarei, aquele de quem eu te disser. Este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. E Deus disse para Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Irmãos, há algo de Deus para nós nesse texto. Todos os homens que foram, os 32 mil homens, estavam ali os covardes, os medrosos, que Deus falou que poderiam recuar. Estavam ali outros que se achavam valentes. Mas esses 300, nós podemos deduzir que foram homens vigilantes, homens que não estavam afoitos, homens que estavam convencidos de que iam entrar numa guerra. E em tempos de guerra é preciso estar vigilante, é preciso ter prudência, é preciso ter estratégia. Alguns dizem que quando eles beberam a água daquela forma, eles estavam com os sentidos ligados naquilo que estava acontecendo.
Eles poderiam perceber se alguém se aproximasse. E eu quero deixar para os irmãos mais uma coisa nesta noite, a respeito de Gideão e de seus homens. Deus nos dá estratégias, mas é preciso que estejamos vigilantes, estejamos atentos em todo o tempo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, não podemos ser afoitos, não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Precisamos nos posicionar como valentes, como guerreiros do Senhor. O povo de Deus precisa se unir em oração. Esta é a ferramenta poderosa que vai impactar o mundo. Quando Pedro estava na prisão, que a igreja orou, os portões caíram, o anjo tirou ele, o mundo daquela época viu o que aconteceu. Quando Paulo e Silas também estavam cantando louvores, o centurião não soube explicar o que aconteceu. O centurião que o guardava, era uma multidão de homens guardando. Mas Deus fez e o povo que estava lá viu. E é isso que precisa acontecer hoje. A igreja precisa operar o milagre e o mundo precisa ver para que creiam. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Quando lá em Atos todos foram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Falaram em novas línguas. Curaram os enfermos. Ressuscitaram. Gente, é tão simples. Há muitas formas da igreja operar, de corechai, miladetsoi. Há muitas formas da igreja operar milagres hoje. Precisamos de estratégia do Senhor. Precisamos ser como esses 300, valentes, atentos ao que está acontecendo, para não perder a oportunidade de ferir o inimigo. E para terminar, não se preocupem com como fazer e o que fazer, porque Deus dá a estratégia. Nesse tempo, Deus levantou e disse, no verso 10, se ainda temes atacar, Gideão, desce tu com teu moço para o arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Está lá no capítulo 7. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, vamos lá. Gideão repartiu os 300 homens, no verso 16, em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tocha neles. E disse Deus, olhai para mim e fazei como eu fiz. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, todos os que comigo estiverem, vós também tocareis a vossa trombeta ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. E depois, as 3 companhias, depois de terem tocado as trombetas, despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas, e nas direitas trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e Gideão. Irmãos, Deus dá estratégias que às vezes vão nos parecer absurdas. Por isso precisamos estar atentos. Hoje eu ouvi um vídeo do general Mourão, onde ele falou sobre lealdade ao seu capitão. Nós precisamos ser leais ao nosso Deus. Quando Deus nos der algo para fazer, que nós possamos fazer com um espírito de obediência, mesmo que não estejamos entendendo o que Ele quer fazer. Que nós possamos dar o nosso melhor, vencendo o cansaço,
vencendo o medo, vencendo tudo que vem nos afrontando, confiados naquele que nos chamou para a batalha e nos disse: já que estou contigo, ferirás os midianitas. Já que estou contigo, ferirás este mal que tem sobrevindo sobre as vossas vidas. Assim eu creio, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? É tempo de buscarmos a Deus, mais do que todas as coisas que nós fazemos. Talvez até mais do que comermos. A comida que nos mantém de pé. Porque é este Deus que vai nos ajudar a atravessar esse tempo difícil e a vencer e derrotar o inimigo. Amém? Que a graça do Senhor continue conosco, que a sua misericórdia continue sendo derramada nas nossas vidas, que o espírito de entendimento, de revelação, continue trabalhando nas nossas vidas, para que possamos ser embaixadores do reino atuantes, não acuados, não escondidos, mas buscando em Deus estratégias para operar. Amém? Que Deus nos abençoe.